Olá, amados, a graça e a paz. Eu sou Elisângela e trago uma palavra da parte do Senhor hoje ao teu coração. Essa palavra ela se encontra no livro de Abacuque, né? E eu quero dizer para você que os dias que Abacuque passou não é muito diferente do que nós estamos passando, do que nós ainda iremos passar. Abacuque era músico e profeta. Abacuque ele vai ter 3 capítulos e ele vai iniciar ali o primeiro capítulo, né, falando, né, sobre a escravidão que Judá, né, o povo de Israel estava passando na mão dos caldeus. Os caldeus eram os povos violentos, guerreiros, e estava escravizando o povo de Israel. Eles estavam morrendo, perecendo, né? Inocentes estavam morrendo na mão desses povos. E Abacuque ali ele começa a descrever no seu primeiro capítulo. No capítulo 2, Abacuque vai falar sobre o castigo desses povos caldeus. Mas o que eu quero te falar hoje é sobre o povo de Israel que estava sendo escravizado por esse povo. Por quê? Porque ele confiou na força do seu próprio braço. Israel, ele começou a fazer alianças políticas, esquecendo que o Deus a qual guerreava pela vida deles era o Deus que ia lá de encontro e visitava mente, alma e espírito. Não precisava ir pela força do seu braço, mas na confiança de que Deus tudo pode. Quem é que lembra em Segundas Crônicas, quando Josafá temeu os soldados, né, que vinham, né, do exército inimigo? Ele temeu, mas ele começou a louvar, ele começou a adorar o Senhor, e eles continuaram marchando em direção. E enquanto eles louvavam e agradeciam e oravam ao Senhor, o Senhor foi de encontro com o exército inimigo e fez com que eles mesmos se matassem. Quando eles chegassem lá, visse somente um mar de cadáver e pegassem as coisas que aquele exército inimigo eles tinham deixado e voltaram com vitória. Só que Abacuque aqui ele está descrevendo que Israel deixou o seu Deus. Deixou o seu Deus e confiou na força do seu braço. Quantas das vezes você deixa de confiar no Senhor e começa a fazer coisas a qual você nem perguntou se o Senhor iria abençoar, se o Senhor iria aprovar. Você começou a confiar na força do seu próprio braço. Não é diferente dos dias de Abacuque para os nossos. Abacuque ele começa ali a clamar ao Senhor, um intercessor sobre aquela nação, um intercessor sobre as nações. Jesus intercedeu ao Pai a respeito de Pedro, quando ele chamou a atenção: Simão, Simão, eu roguei ao Pai para que tu não perecesses. Isso se encontra no livro de Lucas, capítulo 22. Que o Senhor possa levantar Abacuques, que o Senhor possa levantar intercessores sobre as nações, não importando o tempo a qual elas se encontrem, mas que o Senhor possa continuar levantando intercessores, pessoas quebrantadas, remidas, pessoas que clamam pela vida do seu próximo, que clamam pela misericórdia do Senhor, que clamam para que dias melhores venham e para que o Senhor se compadeça, porque nós não somos nada sem Ele. Abacuque ele começa ali a descrever no capítulo 1 sobre a iniquidade de Judá, a iniquidade de Israel, a descrença de Israel, não lembrando mais do seu Deus. E por conta disso se perdeu nas suas próprias alianças. No segundo capítulo ele vai falar ali sobre o castigo daquele povo que estava escravizando Israel. Só que no terceiro Abacuque faz uma oração em forma de canção. Só que ele inicia: eu ouvi a tua voz e eu temi. Qual foi a última vez que tu ouviu a voz do Senhor e temeu? Quando foi que você ouviu a voz do Senhor e temeu? Abacuque diz: eu ouvi a tua voz. Abacuque clamou e intercedeu, foi para sentinela. Sentinela é lugar alto. E ele começou a clamar ao Senhor ali e aguardou o que o Senhor tinha de falar. E quando o Senhor falou para Abacuque, ele temeu. Eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua palavra e temi. Ele diz isso no capítulo 3, no versículo 2. E ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra. Entre os anos, no meio dos anos, a faz conhecida. Abacuque ele está pedindo ali que o Deus ele apareça entre o seu povo com uma nova manifestação de poder. Abacuque está pedindo que o Senhor ali, Abacuque ele é ciente que o povo não iria sobreviver sem a ajuda de Deus.
que o povo ia perecer se o Senhor não tivesse intervido, se o Senhor não tivesse feito derramar avivamento sobre eles. Abacuque entende na segunda colocação, ele ora a Deus para que Deus lembre da sua misericórdia em tempos difíceis. Que o Senhor lembre na sua ira, ele lembre da sua misericórdia, da misericórdia que ele tem para com os seus. Abacuque vai continuar dizendo aqui, no mesmo capítulo 3, no versículo 16. Olha o que ele diz, ouvindo eu. Ele vai dar uma descrição nos outros versículos, que ele diz que os montes se abalam. A pisada dele é diferente. Abacuque vai dizer que os montes estremeceram porque ele desceu para entrar com providência. Ele desceu para guerrear sobre aquele povo porque havia um intercessor que clamava por misericórdia, clamava para que o povo fosse liberto e o Senhor veio para pelejar. E Abacuque diz que vindo ele a pelejar, ele diz que o meu ventre se comoveu. Ao som da tua voz, os meus lábios tremeram. Olha o que Abacuque está dizendo. Os meus ossos estremeceram dentro de mim, porque ele não suportou a estrutura de ver esse Deus. Ele não suportou a estrutura de ver a tamanha grandeza que esse Deus é. A carne não suportou. É isso que ele está dizendo. E quando ele viu que o Senhor havia de ter ouvido a oração dele, ele, como homem, como carne, não suportou. Ele não suportou a tamanha grandeza desse Deus de Israel, esse Deus que eu e você servimos. Então a palavra que eu quero te trazer hoje, que é independente da situação que você esteja passando, independente da situação que o nosso país esteja passando, ele permanece fiel. Ele é fiel. E Abacuque faz ali uma oração em forma de canção. E ele começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, e o produto do oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral, e as ovelhas malhadas sejam também arrebatadas, e nos currais não hajam mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha vida. Eu e você ainda nos alegraremos no Senhor. Dá os pés, Senhor, como os das costas. Leva-nos para um lugar alto, para o teu esconderijo, porque lá é que nós nos encontramos seguros. É lá que nós nos encontramos seguros debaixo das tuas asas. Olha o que o salmista fala no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Em dias difíceis nos guardas, em dias bons nos guardas, Senhor. Nos livra, meu Pai, e nos faz, Senhor, convicto que tu és fiel, independente da circunstância. Que nos falte, Senhor, tudo. Que nos falte, Senhor, o fruto da oliveira. Que nos falte, Senhor, as vacas, elas sejam arrebatadas do curral, mas não nos falte, Senhor, a certeza e a convicção de que o Senhor está vendo tudo, de que o Senhor permanece fiel, que tu és fiel, que tu desce com providência, tu és um Deus que peleja pelos teus. Não esquece, Senhor, de continuar levantando adoradores fiéis, homens que não temem a morte, homens que não olhem para as circunstâncias e se encontrem desesperados, mas que olhem para as circunstâncias e digam: tem um Deus no céu. Tem um Deus no céu que ele olha por mim e por você. Tem um Deus que ele pode tudo. Ele é um Deus de dono de todas as circunstâncias e as situações. Ele é um Deus que está vendo. Ele não é morto. Ele não está dormindo. Ele é um Deus que caminha sobre os montes. Ele é um Deus que faz os montes se abalarem. Ele é um Deus que ao som da sua voz faz o homem temer, faz o homem tremer. A estrutura não suporta a grandeza desse Deus. Independente da circunstância, que possamos ser como Abacuque, intercessores convictos, que o Senhor faz passar
toda e qualquer circunstância, mas a palavra dele permanecerá. Passarão céus e terra, mas ela permanecerá. Passarão céus e terra, mas ela continuará firme, convicta, inabalável. Ele é fiel à palavra dele. Se ele falou, cumprirá. Ele é um Deus que não está dormindo, independente da circunstância que estejam acontecendo lá fora. Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Levanta-te como intercessor. Levanta-se como adorador. E começa a clamar a esse Deus de Israel, a esse Deus que olha por mim e por você. Ele não está com os ouvidos tampados. As mãos deles não estão fechadas, que não pode ser estendida. Isaías disse, os ouvidos dele não estão tampados, não. Não. São muitas perversidades no mundo, mas os ouvidos dele não estão tampados para as orações. As mãos deles não estão, a mão dele não está fechada, que não possa se estender para mim e para você. Que possa te faltar tudo, mas só não falta a convicção de que ele permanece fiel e que ele continue te abençoando grandiosamente. A graça e a